Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Eu gosto de perguntar coisas, mas quando eu pergunto coisas também gosto que me respondam. Quem é que já hoje abriu uma torneira? Prontos, sim senhor. Haverá um ou outro que terá lavado a cara com um toalhete, penso eu. Mas tirando isso, acho que na maioria todos nós já abrimos a torneira da água, não é? Talvez também alguém abriu a do vinho, mas prontos. Eu suponho que tenha sido a torneira da água. Mas o que se calhar nem todos fazemos quando abrimos a nossa torneira de água é dar graças a Deus pela água que corre em nossas torneiras. Porque se pensarmos um bocadinho nos milhares e milhões de pessoas que no mundo não têm acesso à água potável, é logo motivo e razão para sermos gratos pela água que corre em nossas torneiras. Eu sou muito esquisita com a água. Eu sou terrivelmente esquisita com a água e ainda fiquei mais esquisita com a água desde que estive em África. É porque antes de eu ir para a África, martelaram a minha cabeça. Encheram a minha cabeça. Tu tem cuidado. Tu não bebas água que te derem para beber. Tu ferma água antes de beber. Muita coisa, muita teoria, né? E eu sempre tinha bebido água normalmente. Na minha terra, na cidade, o tempo que vivi na cidade não gostava da água da torneira, porque tem sabor, porque, pronto, aquilo é assim uma coisa um bocadinho estranha para mim, mas ao ir para a África e o tanto que martelaram a minha cabeça sobre a água, que eu fiquei assim um bocadinho tipo assustada e amedrontada com a água. Eu tenho que beber água, mas ainda hoje eu tenho que ter uma disciplina férrea para consumir a água de que preciso. E por essa razão, todos os dias, quando vou para o trabalho, carrego na minha mochila uma garrafa de 1,5 litro de água para beber. E eu só me lembro de beber água quando olho para a garrafa e vejo, ainda não bebi a minha quantidade referente a hoje. Tenho que beber, porque todos nós precisamos de água, certo? A água é um bem essencial à vida. É necessário, é extremamente necessária a água. E quem tem problemas de rins, que é o meu caso, e outros semelhantes, precisa ainda mais deste bem precioso. Mas todos, independentemente se temos uma boa saúde, precisamos da aguinha. E hoje eu quero falar exatamente sobre a água. E é engraçado que há bocadinho eu estava ali e lembrei-me que há uns anos atrás falei aqui na igreja e também falei sobre água. Esqueceu-me, podia ter ido ouvir esse CD, que eu tenho esse CD, para não me tornar repetitiva naquilo que quero dizer, mas espero que não seja o caso. Mas dizia eu que a nossa terra é uma terra rica em água, ok? A nossa terra, na sua composição, digamos assim, tem mais quantidade de água do que de terra. Portanto, existe mais água no planeta do que existe de terra seca. Só que nem toda essa água é potável. A quantidade potável, a quantidade de água que podemos usar para beber é muito reduzida e cada vez é mais. Cada vez é mais. E até aquelas fontes que nós vemos levantadas ou erguidas pelos antepassados, não é? Que nós vemos por aí pelos montes e pelas aldeias, muitas delas hoje já não estão próprias para se beber. Temos que terem atenção. Porquê? Porque a determinada altura passaram a sofrer um infiltramento de algum mineral que não é próprio para a saúde, como, por exemplo, o enxofre, o mercúrio, etc. Então, há algumas dessas fontes
que nós olhamos para elas e pensamos, bem, se alguém fez aqui uma fonte, etc., porque a água é boa para beber. Mas, infelizmente, nem todas elas, hoje em dia, porque a sua água não é analisada periodicamente, nem todas elas estão ou são água própria para bebermos. E daí que, em algumas delas, há avisos para terem atenção a isso. Mas o mundo em que nós vivemos é um mundo que está sofrendo com a falta de água potável. Especialmente pessoas como eu, que já tiveram experiência em viver junto de pessoas que não tinham água potável para viver, esta é uma realidade que se torna mais clara, né? É alguma coisa que se torna mais realçada. Eu vivi num sítio em que a água que eu bebia e que os outros brancos bebiam, né? Os outros missionários que viviam na missão bebiam, vinha de um poço a 20 km de distância. Ou seja, a água que nós usávamos para o nosso consumo vinha de 20 km de distância. Não porque nós não tivéssemos água onde estávamos, muitos poços foram abertos e a uma determinada profundidade de 5, 6 metros surgia água. E havia água, mas não era água própria para beber. Era água com sal, chamada água salobra, e não servia para beber. Poderia ser usada para lavar roupa, para limpar a casa, mas não para beber. Então, há esta dificuldade em muitos pontos da terra, mesmo havendo água, não haver água potável, água para se beber. E pessoas fazem grandes distâncias para ir buscar água. A água que eu bebia vinha de 20 km de distância, mas graças a Deus eu não percorria os 20 km a pé para ir buscar a água. Tínhamos uma carrinha que, com tambores, nos trazia a água. Mas muitas pessoas, ainda hoje, continuam a fazer quilómetros e quilómetros para se deslocar a determinados sítios em que a água é própria para beber. E ficam horas na fila. Provavelmente já todos vocês viram aqueles programas de televisão, não é? Aquelas reportagens de pessoas com os seus bidões de água, fazendo uma fila enorme, e estão lá os bidões e eles muitas vezes tentam ir para outro sítio, recolhendo-se do sol abrasador, mas ficando lá o seu bidão na fila, até que chega a sua vez de poderem encher a sua vasilha e de retornarem para a sua casa. E há pessoas que perdem um dia inteiro, começando de madrugada e voltando à noite, para conseguirem uma vasilha de água. Tudo isto para quê? Para sermos agradecidos quando abrimos a nossa torneira e sai água. E podemos beber e podemos usar. Sejamos gratos a Deus, sejamos agradecidos. Porque, infelizmente, há muitas pessoas e até muitos filhos de Deus que vivem pelo mundo, pela terra, que não têm esta bênção. Somos gente afortunada. Somos gente abençoada. De manhã levantamos, ainda de olhos meio fechados, vamos para a casa de banho, abrimos a torneira e sai água. Raramente acontece o inverso, não é? Nós abrimos a torneira e não sai água. Às vezes também acontece, não é? Uma falta de água, uma fuga de água, etc, etc. Mas isso é assim uma situação, que poderá acontecer. Mas não é o nosso normal. Graças a Deus somos pessoas afortunadas e abençoadas porque temos água. Êxodo no capítulo 15, a palavra de Deus em muitos pontos fala de situações em que o povo foi provado, foi testado com a falta de água. Mas Deus é o Deus da provisão, certo? No sábado passado, no grupo de oração, eu partilhava com o grupo, com base numa pergunta: de quem é que é esta terra e a quem é que ela pertence? E entre várias coisas que fomos vendo ao longo da Escritura, uma das coisas é que a terra foi criada por Deus e tudo o que nela existe. É isso que a Escritura diz. Portanto, os rios, os mares, as fontes, etc., Deus nos deu. São nossas e são bênção dada por Deus. Certo? Mas não significa que
o povo não seja provado e testado, como dizia a Lia. Já não vejo. Isto aí tem pouca luz para vermos aqui atrás. Gonçalo, não é? Como dizia ali o Gonçalo, não é? A sua fé ao longo deste ano tem sido testada. Porquê? Porque confia em Deus, crê em Deus, ora, mas de repente surge na nossa vida determinadas coisas que questionamos. Como é que está a minha fé? Mas afinal sou uma pessoa de fé ou não? Mas afinal sou uma pessoa abençoada ou não? Mas afinal a água corre na torneira ou não? Então, mas se eu sou um filho de Deus, se eu sou uma pessoa abençoada por Deus, por que isto me sucede? Por que aquilo me aconteceu? Por que tenho de passar por isto? Por que tive de passar por aquilo? Mas como ele dizia, e muito bem, mesmo sendo filhos de Deus, não estamos isentos de sermos provados e testados. Êxodo no capítulo 15, e no versículo 22, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Reparem, este Mar Vermelho era o mar que Deus tinha aberto e que o povo de Israel tinha passado, né, a pé enxuto, e que mal eles colocaram o pé na praia do outro lado, na praia, isto é, colocaram o pé no outro lado, o mar se fechou e todo o exército egípcio que vinha atrás em perseguição morre afogado no meio do mar. Grande livramento de Deus. Mas agora, diz aqui, depois destes grandes acontecimentos, e se nós lermos desde o início do capítulo 15, vemos Moisés e eles ali cantando, celebrando a Deus, dando graças pelo grande livramento que Deus proviu. Pela grande experiência milagrosa que eles tinham vivido. Mas agora, Moisés fez passar os israelitas pelo Mar Vermelho. E agora saíram para o deserto. E para o deserto ninguém gosta de caminhar. Nós gostamos, não é? Dos prados verdes, dos mananciais, dos sítios de fruta fresca, não é? De onde se pode pescar, de onde se pode caçar, de onde há boas sombras, etc, etc. Deserto é uma paisagem que raramente alguém gosta. Não há árvores, não há sombras, não há nada para colher, não há fruta, nada, apenas areia. E se está apenas sol, e tenhamos um chapéu, ainda vá lá. Mas se está vento, além de um chapéu, precisamos de um pano para tapar até a cara, senão nem respirar conseguimos. Deserto. Ninguém gosta de ir para o deserto. O povo está a sair de uma experiência milagrosa, abençoada. E Moisés conduz-os para o deserto. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eu acho que naqueles 3 dias o povo está a caminhar e está a perguntar: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Então, mas estamos a acabar de ver o Mar Vermelho ser aberto, nós passámos de pé enxuto, vimos como Deus nos deu livramento, né? Destruiu os nossos inimigos, nos socorreu, nos libertou. E agora? Caminhamos neste deserto, debaixo de um sol tórrido. As nossas crianças choram e clamam por água. Estamos no nosso limite. 3 dias sem consumir líquido. Limite. Já ouviram falar nisto? 3 dias sem beber líquidos é um limite ao organismo humano para sobreviver.
tudo quanto passa além destes 3 dias, dificilmente se sobrevive por muito mais tempo. Tem havido casos de pessoas que têm sobrevivido mais do que este tempo, escavando, encontrando raízes para mastigar, para encontrar algum sumo, etc. Mas são poucos os casos de vida que se sobrevive por muito mais do que 3 dias sem que o organismo receba líquidos. E o povo não tem fruta fresca. Sabe quando eu tenho sede? Eu não penso em beber água. Eu só bebo água por disciplina. Eu tenho que. Os médicos dizem, tens que. Eu olho a minha garrafa e eu digo, tenho que. Por acaso agora tenho que. Mas quando eu tenho sede, a primeira coisa que eu penso é comer fruta. Uma laranja, uma tangerina, um pêssego, umas uvas. Alguma coisa que tenha sumo, isso sim. Mas beber água é sempre alguma coisa que eu tenho que fazer por disciplina. 3 dias sem água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. Vejam aqui, tentem pegar na nossa vida, na vossa vida, e ir aqui com o povo. Vocês têm experimentado coisas boas de Deus? Os israelitas também. Mar vermelho que se abre, o profeta que os leva em caminho de livramento, etc, etc. Vocês têm entrado em deserto. Dificuldades, provações, lutas, tentações, em que parece que Deus não está lá. É o que o povo está a experimentar. Vocês têm na vossa vida, na vossa caminhada com Deus, chegado a um ponto que vocês acham é o limite, já não aguento mais, Deus socorre-me, ou então vou morrer aqui mesmo, já não aguento mais. Se alguém ainda não passou esta etapa, este ponto, poderá ainda ao longo da vida experimentar. Mas este é o ponto em que o povo está, limite, 3 dias sem que o organismo receba líquidos e eles estão quase a sucumbir, estão quase a desmaiar, estão quase a morrer. Mas eis quando os olhos veem o quê? Hein? O que é que os olhos dos israelitas veem? Água! Eu imagino o alvoroço. Oh, graças a Deus! Olha a água, lá estamos a ver! A água ali, hein? Vamos todos em uma correria para a água. Mas qual não foi a frustração? Qual não terá sido a frustração, o desânimo, o desalento, a tristeza? Quando provavelmente alguns metem a mão na água para beber, se apercebem que a água não é potável. A água não se pode beber. Quando nós estamos em prova, em luta, em teste, e Deus permite que nós passemos por lá, Deus está lá. E muitas vezes pode ajudar-nos a ver os bens da terra. Mas nem sempre esses bens, tal qual eles são a resposta de Deus ao nosso necessidade. Será que alguém me entende? Então, mas não era a água que o povo precisava. Não estava ali mesmo. Estava. Mas não estava apropriada para ser consumida. E às vezes é assim na nossa vida. Estamos no nosso limite, estamos clamando a Deus e de repente parece que vemos a resposta. Ali está, é esta a resposta de Deus. Mas ai ainda se Deus não operar um milagre. Que aquilo que pode parecer a resposta pode não passar de uma morte prevista. Continuando. Pronto, no verso 24, vemos aqui o quê? A natureza humana. Talvez vocês são diferentes. Eu não.
Eu sou isto aqui. Né? Cheia de sede ao ponto de morrer. Graças a Deus a água ali. Agora não se pode beber. Ai, eu vou barafestar. Ai, eu vou dar pontapé em tudo quanto está à minha volta porque eu estou danada. Vocês não me conhecem. Bem. O povo murmura. O povo está amargo. Diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Agora o verso 25 diz, então Moisés clamou ao Senhor. É só isto. Olha, não há mais nada para onde ir. Não vale a pena gritar para a esquerda ou gritar para a direita. Não vale a pena dar cabeçada para aqui ou cabeçada para lá. Moisés não tinha mais nada a fazer. Ele não tinha ali nenhuma outra água para dar, né? Não tem mais nenhuma outra resposta a fazer. Moisés clama ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. Eu acho uma coisa mal. Aqui devia estar escrito o nome da árvore. Que era para os povos da terra que têm água, mas não é água potável. Terem estas árvores, cortarem estas árvores, meterem na água para ela se tornar potável. Mas não está lá o nome da árvore. Sabe porquê? É porque a questão aqui não é o objeto. A questão aqui não é a água. Vamos ver outra situação. A gente não sai daqui, mas vamos ver só outra situação. Em 2 de Reis. 2 de Reis no capítulo 2. E no versículo 19. Aqui é uma outra situação. E é um outro profeta, não é Moisés, é Eliseu. E diz aqui, 2 de Reis, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 22, e diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más, e a terra é estéril. Disse ele, trazei-me uma tigela nova, e pondo nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, dizendo, assim diz o Senhor, sarei estas águas. Jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até ao dia 2, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Aqui temos outra situação. Eles não moravam no deserto. Era uma boa cidade, um bom sítio para se viver, mas a terra era estéril, não produzia nada. Porquê? Porque a água, provavelmente era água com sal. Não é? E por isso, mesmo que os campos fossem regados, eles não produziriam nada. Até matariam o que se lá semearia. Não é? Não era própria para beber, não era própria para regar. As águas eram morte e a terra era estéril, não produzia fruto. E o que é que Eliseu disse? Trazei-me uma taça nova com sal. Temos um outro objeto. A Moisés foi dito, ou foi Deus mostrar-lhe uma árvore, um arbusto, que Moisés cortou e lançou nas águas. Aqui vemos outra coisa. Talvez a água era salgada e ainda Eliseu vai lançar mais sal. Não sei se elas eram salgadas ou não. Mas o objeto aqui, vemos, é o sal. Mas não é o sal que transforma a água, que não é potável, em água potável. Aqui é o objeto. E Deus operou por meio do objeto, por meio do profeta. Deus operou o seu milagre de cura nas águas, curando as águas, tornando-as próprias para se beber, tanto num caso como noutro. Versículo 26, lá onde estávamos em Êxodo. E disse ele, se ouvirdes atentamente
a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O povo desfruta a bênção. Em Mara, as águas foram curadas com aquele ramo, com aquele arbusto, com aquela árvore que Moisés lança às águas. E eles beberam e saciaram-se e continuaram o caminho para chegarem a um sítio onde havia boa água e muitas palmeiras. Mas se continuarem a ler a Escritura, mais à frente, o povo volta a ser testado com esta mesma coisa, falta de água. E voltam a murmurar, e voltam a queixar. E há uma das situações que estão quase a apedrejar o Moisés, estão quase a matá-lo. A nossa natureza, a nossa humanidade, o nosso estado caído. Então, mas não eram filhos de Deus. Então, mas não era um povo de Deus. Então, mas não foi este o povo que Deus libertou. Então, mas não tem vindo Jesus para nós. Então, mas não tem vindo Jesus para nos salvar, para nos transformar, para nos purificar, para nos santificar, para nos fazer um povo diferente do povo de toda a terra. Sim ou não? E o que é que eu sou? 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 Dizia o outro. Às vezes sai água doce, outras vezes sai água amarga. Outras vezes, quando nos tocam, quando nos apertam, não sai água doce. Não sai água que é vida. Sai água amargosa, sai água imprópria, sai... E o outro fica ferido, e o outro fica magoado, e o outro pensa ou diz, nunca pensei que esta pessoa podia fazer ou falar ou me atingir desta forma. Somos de Cristo. Ele é a água viva. Amém? E se temos a Cristo, temos em nós a água viva. Para nos saciar a nós, para que outros, ao aproximarem-se de nós, sejam igualmente abençoados. Certo? Mas nós sabemos, quando olhamos para nós, quando ouvimos o que nós próprios dizemos, quando analisamos o que nós próprios fazemos, que muitas vezes, sejamos honestos, muitas vezes não é a água potável a que sai. É água amarga, é água salgada, é água contaminada com enxofre, com mercúrio e etc. e tal. Precisamos de nos chegar a Deus. Porque ainda que tenhamos o dador das boas e sãs águas, ainda assim, em qualquer momento, por causa da nossa natureza caída, pode começar a fluir juntamente com a boa água algo que é mau, destrutivo, inquinado, que não honra, que não glorifica a Deus. Ai, não pensei assim, não achei assim, não estava à espera de hoje vir para o culto e ouvir estas coisas, não é? Uma pessoa está sentada numa cadeira, quer ouvir coisas confortáveis, não é? Gostosas, saborosas. Agora, ou somos água amarga, ou somos água doce. Mas esta é uma realidade. Estamos aqui. Quando eu digo estamos aqui, não estou a falar aqui a casa. Estamos aqui na terra, com o Cristo vivo em nós, para sermos água viva, água de saúde para outros. Mas precisamos diariamente lá do alto, porque senão basta nós darmos meia dúzia de passos e olharmos para trás, já é água turva, já é água salgada, já é água amargosa, já está saindo todo o tipo de água, menos aquela água viva do Cristo vivo.
Não é assim? Pronto, eu sei que isto não é com vocês, é só comigo. Portanto, eu hoje vinha no caminho e vinha a pensar, oh Deus, se eu não pregar para mais ninguém, ajuda-me, pelo menos eu quero pregar para mim mesmo. Deus é bom. Deus é eternamente bom. Como é que Deus é bom? Então Deus abençoa o povo, não é? Fala-os passar, fala-os experimentar milagres e depois deixa que eles sejam provados e testados até ao seu limite. Ainda Deus é bom. E em qualquer altura da nossa vida, em qualquer passo, em qualquer dia da nossa vida, nós precisamos de depender dEle. Depender dEle, porque não é o que eu sou, não é na minha força, não é no que eu sei, é naquilo que Ele é. Ou de outra forma, como eu dizia há pouco, darei 2, 3 passos e já estou a ver a sair água que não é apropriada, não é água de vida. E nós temos muita forma de sermos água viva para os que estão à nossa volta, certo? Às vezes um simples abraço é água viva para o outro. O que é que vale um abraço? Ontem, quando dei entrada ao serviço, estamos sempre numa correria, somos pouca gente, e temos a nossa cabeça cheia. O que é que vou fazer? O que é que tenho que deixar de fazer para conseguir estar à hora X ali e ter isto e isto e isto feito, porque isto é prioridade. O que é que não é prioridade? Deixar de lado o que não é. E estou com a minha cabeça a ferver, né? Do que é que tenho que fazer e o que é que vou deixar por fazer, porque senão não tenho tempo de ter feito à hora pronta o que preciso fazer. E eu estou na minha corrida e cruzo com uma colega que está no corredor a lavar as mãos e ela está a sair do seu turno da noite e brinco com ela, mas não é? Eu estou lá na minha corrida. Eu brinco com ela e ela ri lá e eu rio o corredor afora. E nisto eu ouvi ela chamar por outra colega que tinha feito noite com ela. Eu não liguei. E eu veio chamar outra vez. Eu não liguei, não era por mim. Mas nisto precisei de um objeto ali de limpeza e corri outra vez corredor para ir buscar lá na arrecadação. E quando eu vou no corredor, vejo-a encostada lá. E eu digo, o que é que se passa? Mas eu pensei que ela estava a brincar, né? Estávamos a acabar de 1 minuto. Estávamos a acabar de brincar, estávamos a acabar de rir. Que não me estou a sentir bem. E eu disse, ela está a brincar ou não? Não, peraí, ela não está a brincar. Corri a buscar-lhe uma cadeira, sentei, chamei por outra, né? Olha que a fulana tal está-se a sentir mal, e ela corre, pega-lhe na chave do cacifo, corre para o cacifo dela buscar-lhe a medicação. E eu corro buscar um copo de água. E a outra começa a chorar, né? Porque diz que tem uma dor muito forte no peito. E a outra diz-lhe que queres que te chame a ambulância. Não, isto já vai passar. E eu tenho um sem número de coisas para fazer. Quero dar atenção, não é? Mas estou a ver os minutos a passar, não é? E enquanto aquela está ali de volta dela, mastiga lá o comprimido e tal. E eu sigo outra vez a correr, não é? Para as limpezas e vejo enquanto espreito ali no corredor, para ver o que é. Caiu para o chão e ainda está de pé. Quer dizer, não estava de pé, estava sentada. Passado alguns minutos, ela lá se sente com um bocadinho de forças e lá vai a corredor fora para sair já. E eu já estou lá na parte já de saída da limpeza e ela passa por mim, a mão agarrada às paredes. Então, não te sentes melhor? Um bocadinho, com os olhos banhados em lágrimas. Eu disse, olha, sabes o que é que tu precisas? Precisas de um abraço, anda cá. Dei-lhe um abraço forte, assim, daqueles meus que gosto de abraçar assim até quase partir as costelas, né? Dei-lhe um abraço, né? Ela suspirou fundo e lá se foi. Às vezes, ser água para alguém é apenas agarrar e dar um abraço forte. É saúde. Se eu lhe dissesse ali, mas vai-te lá tratar, tu vê lá se tomas, mas é contra ti, não venhas para aqui cair aos pecados, que a gente de trabalho tem cá muito. Não é? Certamente não seria água viva. Não é?
Como ser água potável. Como ser água potável. Isto é apenas um exemplo. Mas no nosso trabalho, na nossa família, há muita forma de nós termos água, boa água para os outros. E boa água para os outros nem sempre também é fazer aos outros tudo aquilo que eles acham e querem e gostam que se lhes faça. Às vezes, contrariar, às vezes dizer não, também é. Quantas mães estão aqui? Mães. Bem, eu não sou mãe, baixa o braço. Não sou mais. Eu tenho que baixar, não sou mãe, tenho que baixar o braço. Quantas de vocês, como mães, dão tudo aos vossos filhos que eles querem e que eles pedem? Se calhar já todas vocês ouviram do filho, da filha ou dos filhos: tu és má, não gosto de ti, tu não fazes aquilo que eu quero, tu não me dás aquilo que eu penso. Mas isso não é verdade. Ser água potável não significa fazer ao outro tudo aquilo que ele quer. Não? É óbvio que não. Olhem para esta beleza. Deus é bom. E nós temos de Cristo a natureza para igualmente sermos boa água. Eu sou água. Nessa terra eu sou água. A questão é, que tipo de água? Água de mar ou água potável? Água doce? Mas eu tenho Cristo, e Cristo é a água viva, então eu tenho a água viva. Boa. Mas eu tenho que diariamente cuidar dessa água para analisar e ver se é essa água mesmo que está a sair de mim ou há uma infiltração qualquer, há uma inquinação qualquer. E depois os outros não estão recebendo a boa água que o Cristo vivo é em mim. Esta é apenas uma exortação para pensarmos e para desejarmos. E eu pessoalmente quero muito ser água, mas água doce. Água que os outros bebem e não cospem logo fora. Não é? Água que os outros bebem e podem dizer boa água. Não é? Que os outros bebem e se podem sentir confortáveis. Não é? Pude vir na expressão daquela colega ontem, depois daquele abraço forte e apertado, não é? Que ela se sentiu com um ar de conforto. Porque eu acho que aquilo que ela experimentou foi o medo de morrer. Aquela dor forte que lhe atacou o peito, não é? E ela pensou, vou morrer. E aí por isso é que ela gritava pela outra, mesmo não tendo muita voz. Eu ouvia a chamar e não dava importância, porque é normal, não é? Mal para alguém. Não é? Mas ela deve ter pensado, vou morrer, vou sucumbir aqui. Então ter um abraço de alguém, no momento que se experimenta um bocado de abandono, de não sei se se passa desta, é alguma coisa que pode ser confortante. Pode ser água, boa água. Não é? Boa água. E às vezes nós estamos nas nossas correrias da nossa vida agitada, que damos pouca importância a estas pequenas coisas. Não é? Sermos boa água para os outros. E não precisamos de fazer um esforço, não é agora, vou aqui puxar o meu cabelo para cima, a ver se posso ser um bocadinho de boa água. Porque nós temos a boa água e nós se é que temos a Cristo. Então o que é que eu preciso? Clamar a Ele. Senhor, ajuda-me, Senhor, capacita-me para que eu seja boa água. Para que os outros tocando, para que os outros bebendo, para que os outros se refrescando, recebam e tenham vida. Não morte, não amargura, não água salgada, não mau sabor, mas possam receber. Todos nós somos chamados a sermos água doce. Não uma água natural, como esta aqui, mas uma água que vem dos céus, porque é Cristo
é o Cristo vivo. E essa água que vem dos céus e que recebemos em nós ao recebermos Cristo é para ser manifesta através de nós de muitas formas. Quer orando por outros, quer abraçando outros, quer testemunhando, quer ajudando, auxiliando, etc. E mais, Deus é um Deus de cura. Estes textos que nós lemos, foram apenas 2, né? Mas estes textos que nós lemos, o que é que nós vimos ali? Deus operou cura, tornou as águas em sãs, água sã. Deus é o Deus que ainda hoje cura. Cura o nosso estado físico, cura o nosso estado emocional, cura o nosso estado espiritual. Deus é um Deus de cura. Tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo Testamento por Cristo Jesus. O nosso Deus é um Deus de cura. Ai, não me digas isso, porque eu tenho a minha espandilose. E a minha espandilite. Acho que foi a última vez que eu falei aqui, né? Não sei se foi, mas a última vez que eu falei aqui, penso eu disse que nós somos corpos, né? Que passando uma margem da idade, começamos a entrar quase em decomposição. Não é bem, mas é quase, não é? Porquê? Começamos a envelhecer, a perder capacidade, etc, etc, vai-se para baixo, não se vai para cima em termos físicos, não é? Começamos a ir assim para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Mas a palavra de Deus também diz que ainda que o nosso corpo terrestre se desfaça, nós teremos um novo corpo para com ele habitar em glória para toda a eternidade com Deus. Não é? Então, espandilite, espandilose e outras coisas semelhantes são coisas características deste corpo que nós carregamos, que nós temos para viver nesta terra. Mas ainda assim, Deus é o Deus da graça e do poder para nos ajudar a prosseguir e a viver. Amém?